Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu, professor Guilherme De Luca, estarei contigo nessa jornada para estudarmos um pouco mais de direito. E na aula de hoje falaremos de um assunto muito importante. Trataremos sobre o histórico do direito previdenciário no Brasil. Vem comigo para este estudo a partir de agora. Neste vídeo falaremos do histórico do direito previdenciário no Brasil. Falaremos do marco legislativo inicial, trazendo os principais aspectos da legislação previdenciária até a criação do decreto legislativo Lei Eloy Chaves. E na parte 2 desse vídeo falaremos dos anos posteriores à Constituição de 1934 até chegar à atual Constituição e aos dias de hoje, de 1988. Mas antes, convido a você a se inscrever no meu canal. Deixe seu like, ative o sininho, faça um comentário para engajarmos esse vídeo e atingirmos o maior número de estudantes possíveis. Nesta aula, falaremos do estudo da evolução histórica da Previdência Social no Brasil, que é de grande importância para a compreensão exata dos termos atuais, para a reflexão contínua em busca de excelência legislativa, doutrinária, jurisprudencial e administrativa na Previdência Social do futuro. Vale destacar, para entender a evolução histórica, que sejam evidenciados momentos específicos nos quais a Previdência teve relevo por meio de uma disposição linear de desenvolvimento da sociedade, com os devidos graus de proteção do cidadão, por meio da Seguridade Social, seja ela no âmbito privado ou mediante a intervenção do Estado. Em contrapartida, deve-se deixar claro, desde o início, que o objetivo deste estudo é a apresentação da evolução histórica da Previdência Social, apenas no Brasil, sem embargos da análise mais acumulada e aprofundada do que ocorreu ao longo do mundo. A Previdência Social brasileira é destaque exclusivo deste vídeo, desde o seu nascedouro até os dias atuais, com a análise das principais fases do seu desenvolvimento. Ademais, é importante ressaltar que a abordagem será feita de forma clara e sistemática, pontuando as principais características de cada momento histórico, sem aprofundarmos em todos os meandros, posto que tal conduta mais complica do que auxilia na absorção do tema. Vamos falar do marco legislativo inicial? Desenvolvimento da Previdência Social brasileira, assim como em boa parte do globo, teve início de forma privada, voluntária, mediante a formação dos primeiros planos mutualistas. Em um plano mais abstrato, tratando genericamente dos direitos sociais no Brasil e não especificadamente da Previdência Social, a Constituição Imperial de 1824 fez alusão à assistência social, assim, indefinidamente e sem disposição concreta sobre o direito previdenciário. A primeira legislação específica sobre direito previdenciário data de 1888. Foi o decreto número 9.912, de 26 de março de 1888, que regulou o direito à aposentadoria dos empregados dos Correios. Outra norma, em novembro do mesmo ano, criaria a Caixa de Socorros em cada uma das estradas de ferro do Império. Outra, a primeira Constituição Federal a abordar a temática previdenciária de forma específica foi a Constituição Republicana de 1981,
Tocante à aposentadoria em favor dos funcionários públicos, ao dispor em seu artigo 75 que a aposentadoria só poderá ser dada aos funcionários públicos em caso de invalidez no serviço da nação. Em seguida, no ano de 1892, foi instituída a aposentadoria por invalidez e a pensão por morte aos operários do Arsenal da Marinha, tendo em conta que já estava vigorando o regime republicano, sob forte influência de cafeicultores e militares. Em 1919, o Decreto Legislativo número 3.724 instituiu de forma compulsória um seguro por acidente de trabalho. Já vinha sendo praticado por alguns segmentos, contudo, sem previsão expressa na nossa lei. Entretanto, essas previsões legais e constitucionais ainda eram muito esparsas, carecendo de uma melhor estruturação jurídica e prática, que só veio a ocorrer a partir de 1923. Vamos abordar a Lei Eloy Chaves, que é o Decreto Legislativo número 4.682 de 1923? O Decreto Legislativo 4.682 de 14 de janeiro de 1923, mais conhecido como Lei Eloy Chaves, é dado como marco para o desenvolvimento da Previdência Social brasileira. Com efeito, a norma determinava a criação das caixas de aposentadorias e pensões para os ferroviários. Tal posicionamento sobre a colocação da Lei Eloy Chaves como marco legislativo da criação da Previdência Social brasileira não é imune às críticas. Tivemos o mutualismo como forma organizatória e como precedente precioso da Previdência oficial. Sob tal prisma, os festejos oficiais que situam na Lei Eloy Chaves, de 1923, o nascimento da Previdência brasileira tem caráter ideológico e que deve ser desvendado. Buscam transformar as conquistas sociais logradas com lutas e a partir das bases em benesses estatais. Logo, a afirmativa relativa ao surgimento da Previdência em 1923 é uma inverdade histórica, seja pelos apontamentos, seja porque outras leis previdenciárias são anteriores a esta data, tal como, por exemplo, a nossa primeira lei acidentária, que data de 1919. Logo, a afirmativa relativa ao surgimento da Previdência em 1923 é uma inverdade histórica, seja pelos apontamentos, seja porque outras leis previdenciárias são anteriores a esta data, tal como, por exemplo, a nossa primeira lei acidentária, que data de 1919. Objeções à parte, nos anos que seguiram ao ano da edição da Lei Eloy Chaves, outras caixas de aposentadoria foram criadas em favor das demais categorias, tais como portuários, telegráficos, servidores públicos, mineradores, etc. Também, em 1923, foi criado o Conselho Nacional do Trabalho, com o intuito maior de pensar a questão operária, fomentando o desenvolvimento da proteção social no plano estatal. As caixas de aposentadorias e pensões mantinham a administração e a responsabilidade do sistema previdenciário nas mãos da iniciativa privada, sendo o Estado apenas o responsável pela criação das caixas e pela regulamentação de seu funcionamento de acordo com os procedimentos previstos na nossa legislação. Em 1923, com a Lei Eloy Chaves, e em 1934, na nova Constituição Federal, várias normas foram criadas sobre direito previdenciário.
A Lei 5.109 de 1926 estendeu o regime da Lei Eloy Chaves aos portuários e marítimos. A Lei nº 5.485 de 1928 estendeu o regime da Lei Eloy Chaves aos trabalhadores dos serviços telegráficos e radiotelegráficos. O Decreto 19.433 de 1930 criou o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, tendo como uma das atribuições orientar e supervisionar a Previdência Social, inclusive como órgão de recursos das decisões das caixas de aposentadorias e pensões. O Decreto número 22.872 de 1933 criou o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Marítimos, considerando a primeira instituição brasileira de previdência social de âmbito nacional, com base na atividade genérica da empresa. Essas caixas de aposentadoria e pensão, em sua maioria, previam a forma de custeio da previdência da classe determinada, bem como os benefícios a eles concedidos, em especial a aposentadoria integral com 30 anos de serviços e 50 ou mais anos de idade, a aposentadoria com redução de 25% com 30 anos de serviços e menos de 50 anos de idade, e as indenizações em caso de acidente de trabalho, pensão por morte para os dependentes, bem como outros benefícios não pecuniários. A Constituição Federal de 1934 trouxe uma nova sistemática para a Previdência Social brasileira, em especial no tocante ao seu custeio. No próximo vídeo, você terá a oportunidade de estudar um pouco mais sobre a Constituição de 1934 e os anos que se sucederam na história da Previdência Social brasileira. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu joinha. Espero você até a nossa próxima aula. Tchau!